Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lição em Bíblia com Rose. Mais uma vez estamos nós aqui para nós trazer o terceiro e último tópico da lição de número 12 do quarto trimestre. E o assunto da nossa semana é imerso no Espírito nos últimos dias. E desde já eu quero te desejar um ótimo final de semana. Então vamos nós para a nossa leitura, que se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 22, o verso é o número 1. E eu estarei lendo aqui na minha Bíblia para todos vocês. Diz o seguinte: E mostrou a mim um rio puro das águas da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Então, palavra maravilhosa, né? Para fechar esse sábado com a bênção na mão. Então, meus queridos, desde já, nós já vai para o nosso terceiro e último tópico desta lição. Agradeço a todos vocês por estar acompanhando e por estar aqui também nos fortalecendo, certo? Eu sei que você vem aqui e eu tenho certeza que se você fizer o que você veio fazer, você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Então, meus amados, vamos nós fazer aqui, né, a nossa leitura do nosso tópico 3 da nossa lição de número 12 do quarto trimestre. O tópico 3 diz o seguinte: sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. O ponto 1, a abundância de árvores. O Arábia, em hebraico, o Ravage, literalmente arido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície. Deserto é o nome de um vale que se estende desde a Galiléia do norte de Israel e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país da margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza o Mar Morto, Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Penápolis, que inclui a cidade de Sodoma e de Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não se nasce planta alguma, nem mesmo capim. Deuteronômio 29 e 23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas verificadoras, e esse quadro profético é do milênio, amém? Então a palavra de Deus diz o seguinte, que essas águas que Ezequiel viu sair do trono de Deus, né, no ponto 2, ela vai estar restaurando, ou seja, aonde ela passar vai estar nascendo grandes árvores e vai ter grandes frutos, né? Porque a promessa de Deus, quando Deus faz uma coisa, faz coisas grandes, certo? E que ali vai ter muitos frutos em abundância. Essa é a promessa. Deus, ele faz a promessa. E o nosso papel é de acreditar na promessa, certo? Porque se nós não acreditar, não se cumpre. E a palavra de Deus diz que a fé não é pelo aquilo que nós vê, mas é aquilo que nós não vê. Que é exatamente como Deus trabalha. Ele nos promete coisas que nós achamos impossível, que nossos olhos veem e dizem não. Aí Deus diz bem sim, porque Deus é Deus e Ele está acima de todas as coisas. Que se Ele quiser, acontece. Se Ele não quiser, nada acontece, tá? E nós já vamos aqui para o nosso... Voltei com o ponto 2. O nosso ponto 2 diz assim: o Mar Morto. Essas águas, sendo levadas ao mar, sarará as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Mar Salgado, Mar da Campina ou Mar da Arábia. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta. É 390 metros abaixo do nível do mar e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores, visto que o lago não possui escoamento natural. Suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentado por fontes sulfurosas.
não há vida nessas águas, que contém mais de 30% de sais minerais, aos passos que a média do oceano é de 3%, e é uma fonte de riquezas minerais. Tá difícil mesmo, né? Tem coisas que é difícil, né? Se não for mão de Deus, não dá nada. Veja a situação deste mar, né? Que na verdade, conforme nós lemos, este mar não é um mar, ele é um lago grande, conforme nós fomos ensinados. É um mar um lago bem grande, né? Então, olha só a dificuldade que tinha, olha só como Deus trabalha, gente. Vocês têm que observar a forma de Deus trabalhar. O que essa mensagem diz para nós? Ela quer dizer o seguinte, que aquilo que todo mundo diz que não tem jeito, é onde Deus trabalha e dá um jeito. É sempre a palavra de Deus quando se refere a Deus. Deus, ele quer fazer um milagre na vida das pessoas que não conseguem mais, entendeu? Eles não acreditam mais em nada e Deus quer que o povo acredite. Portanto, Deus começa a fazer coisas grandes. E diz o seguinte, então, olha só, o que nós lemos é sobre este mar, que este mar é morto, e eu já disse que não é mar, o que nós aprendemos que é um lago muito grande, e que este mar não tinha vida, né? Ou seja, suas águas eram bastante salgadas, então tinha muito sal. E esse lago, ele alimentava pelos rios, ou seja, como era profundo, né? Eu creio que ficava aquela água parada. E nós conhecemos muito bem o que é isso, porque a gente foi do Nordeste e lá nós conhecemos esse lago como os açudes. Ele não tem para onde a água ir, entendeu? Ele fica assim fundo, as paredes são altas lá e fica fundo. Eu tô falando lá do Nordeste, que eu conheço, e até hoje, tem 4 meses que eu vim de lá, e quando eu vou lá, eu vou nesse lugar e eu entendo como esse lago seria. Ele não tem para onde ir as águas, né? Ele não tem. Então, quando existe muita chuva, a água vem e cai lá, entendeu? Mas depois que passa, ele abaixa e ele fica ali. Então, se ele tiver que secar, é pela evaporação, ou seja, ele seca e torna a encher de novo. Então, vamos aqui para a nossa lição. Sair daqui um pouquinho, né? Mas tudo bem. Então, as águas desse mar, que se chama Mar Morto, que não é mar, mas é lago, esse lago se alimentava pelos rios Jordão, que acabava jogando suas águas lá, e os outros riachos, igual nós lemos aqui na nossa lição. Sua água era tão salgada que a média do oceano, a média normal das águas que são salgadas do oceano é 3%. Mas veja que nesse lago aqui chegava a 30%. Então realmente ali não tinha como ter vida, né? E esse lago, ele não tem lugar, ele não tem como escorrer a água, igual eu dei um exemplo ali da minha vida real lá no Nordeste. E em nenhum lugar tem para que essa água venha sair. Então acontece o quê? O processo de evaporação, ou seja, através da evaporação, né, esse mar vai secando e depois vai enchendo de novo, né, das águas. É muito difícil esse mar. E é por isso que nesse mar não tem vida, por causa do sal. Nada consegue sobreviver nesse mar. E lá onde nós moramos não tem esse sal, certo? Mas devido à água não ter circulação também, ela termina sendo uma água sem oxigênio, entendeu? Porque a água não troca. Aí tem época lá que os peixes, eles ficam com as suas boquinhas pra fora, né? E a gente pega eles, né? Pra comer, né? E lá no Nordeste as coisas não é fácil. Então, nessa visão aqui, ou seja, nessa revelação que Deus mostra para Ezequiel, através dele, profeta de Deus, é que quando essas águas que saem do trono de Deus, que Ezequiel viu lá no tópico 2, né? As águas saindo, né, lá do trono, né, de Deus, elas vão chegar até esse mar, né? A promessa de Deus que essas águas vão chegar até esse mar. E chegando a essas águas, ela vai fazer o seguinte: essa água vai perder todo o sal e vai ser restaurada. Então agora essas águas, elas vão passar a gerar vida, né? Que coisas boas. É muito bom mesmo.
Então, olha só, Deus, ele faz essas coisas e nós temos que crer. Nós temos que acreditar no impossível de Deus. O ponto 3 diz assim: vida no mar morto, versos 9 e 10. A chegada das águas verificadoras no tempo revive o mar morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no mar Mediterrâneo, o mar grande, verso 10. Isso faz lembrar da criação. No princípio, os pescadores em Gedim até em Craim lançaram suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. Em Gedim é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo do Mar Morto, onde Davi se acampou quando foi perseguido por Saul. E Egraim é uma localidade desconhecida. Há quem afirma que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Amém? Então, aqui nós vemos que vida no mar morto é onde Deus mostra o seu poder. Agora você imagine um grande mar ou um grande lago, muito grande, mas este lago não tinha vida. E as pessoas, como sempre as pessoas, elas questionam mesmo. Elas diziam, como pode um lago tão grande, né, e não ter peixe? Como que nós vamos sobreviver com um mar desse, né? Como que nós vamos nos sustentar? Porque essas águas não servem, ela tinha 30% de sal, não tinha como utilizar essas águas, né? Então, né, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus então faz uma promessa aqui, restauração, ou seja, onde não tem vida, agora vai ter vida, né? Ou seja, não tem peixe, agora Deus vai fazer com que venha peixe. E não pergunte de onde vem esses peixes, porque Deus sabe todas as coisas. Deus, ele multiplica, né? Como nós vemos na palavra de Deus. Mas olha só, o que vai acontecer aqui é a mão de Deus. Deus sempre faz coisas grandes que ninguém pode fazer. Porque a mão de Deus mostra o seguinte: quanto mais as pessoas mostram a sua dependência de Deus, mais essas pessoas são abençoadas. Quanto mais nós mostramos que estamos necessitados de Deus, que a nossa força e que a força de Deus, aí é onde Deus realmente age em favor de nós. Agora, se você é daqueles que tudo é você que consegue e que Deus não tem nada a ver, que é você, então, não. Tudo na nossa vida é Deus. Se você levanta cedo, se você teve força, é porque foi Deus. Se você sai e vai lá, trabalha e volta, é porque foi Deus. Tudo é Deus na nossa vida, gente. Não é seu esforço, não é seus méritos, não é seu... É lógico que essas coisas têm que existir. Porque a palavra de Deus diz para que nós sejamos como as formigas, trabalhar. Entendeu? Mas mesmo nós trabalhando, se Deus não ser conosco, isso se torna em nada. Então Deus promete gerar vida agora, aqui nesse lugar onde não tinha esperança, certo? E no milênio, isso aí é exatamente o que vai acontecer com a nação de Israel, não esqueça. E todos os povos, eles vão ter totalmente dependência de Deus, certo, irmão? Porque eles têm algo a tratar com Deus. E Deus vai tratar com eles, certo? Sabe de uma coisa, que tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta com Deus, né? Não é tudo que nós fazemos. Querendo você ou não, marcando você ou não, achando ou não, uma hora você vai ter que encarar tudo aquilo que você fez, tá? Diante de Deus e no julgamento. Não adianta, você pode falar o que quiser, mas esse dia é certo. Deus muda as pessoas, né, com o seu poder. Deus, ele pega as coisas pequenas e faz grande. Deus, ele faz menino vencer gigante, que foi o caso de Davi com Golias. Jesus chama o pecador, ele limpa o pecador, purifica e salva. Então, meus amados, essa é a vontade de Deus, tá? Ele pega aquele que é desvalorizado e faz com que seja valorizado. Meus amados, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar.
entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, amém? Então, que Deus possa nesta manhã te abençoar poderosamente, é o que eu desejo do meu coração. Eu desejo um ótimo final de semana e, se Deus permitir, estaremos aqui, né, com a lição de número 13. E que a sua vida seja repleta de bênção, tá, amados? Fica com Deus. Tchau!